Eu sou Carlos Wagner Costa Araújo, eu nasci em 1967, no início da ditadura militar, no Vale do Jequitinhonha, na cidade de Medina, Minas Gerais, e filho de família pobre. A minha mãe fazia biscoito e costureira, e o meu pai fazia de tudo, né? Era biscateiro e garçom. E o meu mundo lá no Vale do Jequitinhonha, o meu mundo inicialmente era pequeno, né? Eu morava numa casa pequena, uma casa de aluguel, e depois fui morar numa casa maior, uma casa dos meus avós, e era uma casa grande, e aí o meu mundo se ampliou, né? E acabei nesse meio tempo morando na roça, por mais ou menos uns 2 anos, e a roça lá no interior de Minas Gerais ampliou também esse universo da natureza, né? Então, desde cedo eu sempre tive contato, né, com a natureza, sempre tive contato com os bichos, sempre tive contato com galinha, porco, coelho, tudo quanto é bicho que você possa imaginar. E eu digo que o menino do interior está muito próximo à natureza, muito próximo ao mundo, muito próximo à ciência. Eu acho que eu sou resultado dessa formação, dessa história. A nossa família sempre passou dificuldade, mas nunca passou fome, né? Porque a gente andava pelos quintais, pelos cantos, pelas roças, né? E sempre colhia, né? Fazia coleta de frutas e de frutos. E sempre tinha uma fruta e um fruto de época, né? Bom, aí em 1980 eu fui expulso para a cidade grande, né? Porque a cidade não tinha muita oportunidade, então nós fomos obrigados a mudar, né, do Vale do Jequitinhonha para Vitória, Espírito Santo. A minha mãe sempre dizia: vá ser alguém na vida, não fique aqui para ser um pé rapado, né? E aí, indo para Vitória, né, a gente mergulha no mundo da cidade grande e estudando ensino médio até entrar na universidade. Eu sou formado em História, sou historiador e desde cedo tive muito engajamento político, né? Eu sou formado no início dos anos 90, em que o marxismo estava no auge, né? Ou seja, as questões sociais, as questões de inclusão, as questões aí do povo ter acesso ao conhecimento científico e ter acesso, né, aos bens de consumo e ter uma vida digna, né? E aí, ali começa a minha trajetória na divulgação científica, né? Já fazendo divulgação de exposições, fazer divulgação de slides de história do Egito, de história brasileira, de todo tipo de história que vocês possam imaginar. E já comecei a dar aula cedo, já comecei a dar aula aos 20 e poucos anos de idade, em média acho que 22 ou 23 anos de idade, e no primeiro ano de universidade, na periferia, né? E meus alunos tinham sempre contato com o mundo real, não era aula de história, aula teórica, era uma aula em que a gente ia muito para a realidade, ia muito para a natureza, ia muito para visitar a arquitetura, ia muito conversar com o povo, nos mais diversos cantos, na feira, nos supermercados, nas mercearias, nos botequins, né? Bom, e aí eu fui trabalhar na universidade num programa de divulgação científica, no Núcleo de Ciências da UFES, né, em 1996, e ali eu conheci praticamente todos os institutos e todos os divulgadores de ciência, né, do Brasil naquela época, né? Fui aluno do professor Clodovaldo Pavan, fui aluno do professor Aziz Absaber, fui aluno, assim, de grandes cientistas no Núcleo José Reis, né, de divulgação científica, onde eu fiz a especialização lá no final dos anos 90. E ali era uma fonte riquíssima, era uma fonte viva, né? Se você tem a oportunidade de conversar com o professor Aziz e com o professor Clodovaldo Pavan, horas e horas, né? Era de uma riqueza, era o Brasil vivo, né? A gente respirava isso lá no núcleo, né? Nas tardes, antes das aulas se iniciarem, né? E aí o professor Clodovaldo Pavan me dizia assim, que para fazer um museu de ciência, para fazer divulgação científica, o lixo brasileiro é muito rico, né? E aí a partir daí, eu já observava muito o lixo, né? E a partir daí eu comecei a observar muito o lixo tecnológico.
E o lixo tecnológico sempre foi muito rico e dava para se aproveitar muitas coisas para se construir experimentos, se construir um museu de ciência através do lixo, né, até você ter um museu, né, de fato, né, ideal. Bom, em 2004, depois de experimentar várias iniciativas e linguagens da divulgação científica lá na UFES, né, eu resolvi mudar de vida, fui para o Nordeste, fui para o semiárido, né, e fiz a ruptura com a cidade grande. Eu abandonei a capital, isso é muito difícil, muitos brasileiros não querem fazer essa opção, e fui para o interior brasileiro, né, montar a Universidade Federal do Vale do São Francisco, onde atualmente eu sou professor de 2 cadeiras, divulgação científica, que é uma cadeira importante na universidade, e ciência do cotidiano. Na realidade é uma licenciatura de ciências, onde a gente faz e acontece, né, junto com alunos, né, da licenciatura, junto a alunos da universidade. Bom, com isso lá, toda a minha experiência ao longo da vida foi encaminhado para montar museus de ciência e discutir, né, divulgação científica, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, teatro científico, nessa universidade, e onde nós montamos o Espaço Ciência e Cultura, e que está sendo finalizado um belíssimo prédio, e à margem do Rio São Francisco, e recebendo, né, todo o povo ribeirinho, né, da região lá do semiárido, com contexto e com história, experimentos focados, né, com a questão do semiárido e do Rio São Francisco. Bom, a minha paixão está aí, né? Acho que contar toda essa história do Vale de Jequitinhonha, da natureza e até a natureza, né? Eu digo que no fim da minha vida eu gostaria de ser plantado, né? Acho que muita gente fala em morrer, mas eu gostaria de ser plantado, e não importa o local e a região, mas eu gostaria de estar junto, né, com essa natureza e com esse ciclo que é a vida, né, que é muito, muito belo, né? E na realidade o envolver pessoas é muito, muito importante. Eu acho que esse é o nosso papel hoje, a partir de 2012, né, enquanto a experiência na Associação Brasileira do Centro e Museu de Ciência.